superar com a força de Deus para o fogo qualquer coisa que aparece na nossa vida.
senta lá. Depois que a Leonardo falar, nós temos a tapioca. Mas antes disso, a gente tem um vídeo muito interessante do Reber. Ele está traduzindo do castelhano uma história de uma menina que tinha meses, ela caiu numa água quente, fervendo, e ela teve uma queimadura horrível, e a gente vai ouvir a história dela contada e as grafões do Deus. Acho que não dá para falar sem microfone, não. Não. Bom dia para todas. Bom dia. Vim aqui convidada pela Mari e pela Mônica para compartilhar com vocês uma fase difícil da minha vida. Quando eu tive que enfrentar uma doença grave, em meio a um período já conturbado, um período familiar estava conturbado devido à doença do meu pai, mal de Alzheimer. Mas deu para ouvir o que eu falei, né? Agora deu para ouvir. O problema que eu passei é muito pessoal, mas eu achei válido partilhar essa vivência com outras pessoas, porque de repente a minha experiência pode ajudar alguém que esteja se sentindo sem saída por causa de uma doença ou outro problema qualquer sério. E, bom, a minha história com problemas de saúde começa em 2002. Eu estava sentindo que o meu organismo não estava funcionando normalmente, estava tendo muitos sangramentos. E eu procurei meu ginecologista, mais uma vez, e ele me deu o mesmo diagnóstico que tinha me dado na vez anterior. Não é nada de grave, você está chegando à menopausa, está com 49 anos de idade, não é nada de grave, isso já vai passar. Mas como não passava, eu resolvi procurar um segundo médico. Encontrei uma clínica geral que pediu diversos exames e constatou um deles que eu estava com uma expansão no ovário. E ela me recomendou, tem que procurar um outro ginecologista, já que você não se entendeu bem com o outro, mas procura um outro ginecologista para ver o que é essa massa expansiva, que eu não sei dizer o que é. E lá fui eu, o terceiro médico. Uma ginecologista indicada por uma pessoa ligada à minha família. Fui lá, conversei com ela, ela falou, bom, vamos ter que fazer uma cirurgia investigatória para ver o que é isso, não dá para ver pela imagem exatamente o que é. E a gente marcou a tal cirurgia para a semana seguinte. E eu saí lá do consultório dela extremamente desconfortável, muito inquieta. E desconfortável com todas aquelas conversas e com a iminente cirurgia. Eu não podia partilhar meus problemas de saúde com a minha mãe, porque ela estava atravessando um período de muito sofrimento com meu pai. E eu não podia colocar no colo dela que eu estava talvez com câncer, inclusive porque nem era uma certeza ainda, não era um diagnóstico concreto ainda. E também a mesma coisa eu sentia em relação aos meus irmãos, então eu estava carregando aquele fardo sozinho. Estava me sentindo assim, nada bem, né? Eu me sentia um extraterrestre que pairou na Terra, assim, estava olhando os outros viverem suas vidas agitadas, né? Todo mundo. E eu estava me sentindo meio ejetada disso tudo, porque estava com uma chamada muito mais forte, eu tinha que resolver minha vida, tinha que um problema mais sério, que estava me deixando meio isolada de tudo. E eu estava muito sozinha e, obviamente, precisando muito de Deus. Eu sempre acreditei muito em Deus, sempre conversei bastante com Ele, a minha maneira, mas eu nunca fui uma religiosa, nunca fui uma pessoa religiosa, realmente. Mas nosso Deus, mesmo com os seus filhos rebeldes, Ele é lento na ira, como a gente vê na Torá, né? Lento na ira e pleno de compaixão. E Ele se faz presente nessas horas de aflição e tem métodos únicos para se fazer presente e ajudar os aflitos, né? Bom, então eu não estava nada em paz com a minha decisão quanto àquela médica e resolvi ligar para ela, marcar uma segunda consulta para tentar entender melhor o que ela queria fazer. E era uma quarta-feira e a cirurgia dela estava marcada, a minha cirurgia estava marcada com ela para a semana seguinte. Essa
seria a última consulta antes da cirurgia, mas acabou sendo o meu último encontro com ela, porque durante a minha conversa eu fiquei ouvindo uma voz forte dentro de mim dizendo: essa mulher não sabe nada, sai dela, vamos embora, tem que procurar outra pessoa. E eu estava assim com duas conversas paralelas, era eu e ela falando e aquela vozinha, sai, vamos embora. E tudo nela estava me irritando tanto, que as respostas que ela estava me dando, tudo ela tinha dúvida, tinha que ligar para um outro médico. E, bom, eu só sei que eu saí dali sabendo que não era aquela pessoa que ia me ajudar. Aí fui conversar com o quarto médico, meu primo meu, que é um mastologista, uma pessoa que trabalhou no INCA, Maurício Schwein. E ele, eu já não falava com ele há muitos anos, mas ele me recebeu muito bem. E conhecia essa ginecologista que eu tinha acabado de largar, e ela falou: não, ela é excelente ginecologista, mas não tem conhecimento para enfrentar uma operação do porte que a tua está aparecendo. Vou falar com o meu amigo pessoal, um médico oncologista, um cirurgião oncológico, chamado Alemar Roger Salomão, e ligou para ele, pedindo para me atender urgente. E ele me atendeu naquele dia mesmo, às 9h da noite. Eu cheguei lá e ele conversou muito comigo, esse médico, e aí eu senti a segurança que eu precisava para entregar uma tarefa dessas, né? E saí de lá em paz, tranquila, aquela vozinha parou de me chatear. Saí do consultório dele tranquila, com todo o tratamento já para proteger o organismo para a cirurgia que seria realizada 3 dias depois. Saí de lá, eram quase 11h da noite. Mas eu cheguei em casa tranquila, pude ligar para o meu irmão caçula, o Jaques, e pedi a ele para... Contei a história toda, pedi a ele para transmitir isso para minha mãe de alguma maneira, que eu estava com muito medo de fazer mal a ela, e com a notícia, e para os meus irmãos, a Iafa e o Hélio, que moravam fora do Rio. Bom, aí começou uma longa jornada. A cirurgia confirmou câncer, e eu precisei fazer quimioterapia, e foram muitas idas e vindas de hospitais e clínicas. E, bom, mas eu acho que eu estava me sentia carregada por uma mão forte, porque eu estava o tempo todo muito tranquila e segura, apesar da agitação toda. E em 2006, isso foi em 2002 que começou essa história toda. Em 2006, voltou o câncer outra vez. Começou tudo do zero, nova cirurgia, nova sessão de quimio. Entre 2002 e 2006, foram 4 grandes cirurgias e 1 ano de quimioterapia, mais ou menos dividido em 2 partes, 6 meses, 6 meses. Mas mesmo em meio a essa agitação toda, eu consegui retomar minha rotina na medida do possível, ajudando minha mãe, trabalhando e até fazendo meus cursos, que eu gostava de estanar e de literatura. Bom, então, e as lições dessa doença toda, desse problema todo, né? Eu não posso dizer que a doença seja uma coisa boa para ninguém, mas eu acho que a doença me obrigou a repensar a vida, em termos mais elevados do que eu pensava sempre, né? De uma forma mais madura, na verdade. E, por exemplo, ela me ajudou a perceber a nossa imensa fragilidade. Nós somos que nem uma folhinha solta. Então, estamos aqui nesse momento e daqui a pouco não estamos mais, né? E, sobretudo, a repensar a questão do tempo, o fluir do tempo, o esvair do tempo. Nós não temos o tempo todo que a gente quer para pensar em certas questões. Nosso tempo é limitado. Então, no Salmo 90 tem uma oração muito bonita que Moisés fez a Deus. E ele diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. E eu acho muito linda essa frase. E Shakespeare usou essa ideia numa peça Relia, onde um personagem que é o bobo da corte chega para o rei Lear e diz para ele: você não pode ficar velho antes de ficar sábio. Então acho que isso é uma lição importante, e que às vezes é uma coisa forte que sacode a gente para perceber isso. Bom,
O câncer me visitou outra vez em 2007, não diretamente em mim, mas na minha mãe, um câncer fatal do pâncreas. Um sofrimento enorme para mim e para minha família, como vocês podem imaginar. Mas eu só posso falar aqui, novamente, sobre aquela mão forte que aparece para carregar a gente nos momentos de extrema aflição, quando não resta mais nada para a gente, a não ser encarar o próprio sofrimento e tentar minorar o sofrimento alheio. Eu percebi na minha mãe uma força muito grande. Ela estava ciente da gravidade da doença, ela ficou muito chocada quando recebeu a notícia, porque a gente ia sempre ao médico checar tudo e a gente... Como é que apareceu aquela doença? Nos parecia inexplicável, né? Mas ela logo se reposicionou, se entregou completamente a Deus. E a única coisa que ela pedia era que não permitisse que ela fosse embora antes do meu pai. Ela queria cuidar dele até o final. E permaneceu tranquila. Desde 2007 até setembro de 2008, quando ela partiu, faleceu. 1 mês e meio depois do meu pai. E eu só consigo entender essa coisa como proveniente de um elemento divino, realmente, essa força que uma pessoa tão doente pede a Deus para cuidar de outro. É uma coisa que vem de Deus mesmo. Então eu gostaria de terminar meu relato lendo um salmo que apresenta de forma belíssima a nossa travessia pela vida ao lado de Deus. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges, preparas um banquete para mim, onde meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até transbordar. Certamente a tua bondade e o teu amor estarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias. Obrigada, Leonardo, por compartilhar com a gente desse momento. Realmente, a Kadosh Baruch Hu está sempre do nosso lado e dá força para a gente. E nós conseguimos realmente superar todos os momentos, mesmo que nós não entendemos. Também passei isso com o filho, a gente sabe o que é, mas Baruch Hashem, estiver aqui falando, realmente é um milagre de Hashem. Eu vou aproveitar que você falou esse salmo e a gente vai falar em hebraico, nós já fizemos a nossa energia. Primeiro nós queremos te agradecer por você ter vindo compartilhar com a gente, né? E que Mashiach sempre esteja na nossa vida. E eu queria... Ei, você tirou uma foto? Você tirou uma foto? Yoná e todos os seus familiares. Pode vir para cá. Simcha, hoje você está na foto. Se não sair na newsletter, a culpa é sua. Desculpa, pronunciei errado. Tem a família toda aqui. Merecem uma foto. E agradecer a Simcha, porque a ideia foi dela, né? E a gente conseguiu. Então, com todas juntas aqui, depois da foto, nós vamos então fazer esse Salmo 23 e aproveitar nossa energia dessa manhã, que já foi muito forte. Vamos lá. Mismor. Ih, tá muito baixo. Le David. Adonai. Roi. Lo Echsar. Binot. Desher. Yarbitzeni. Almei. Menuchot. Yenaleni. Nafshi. Yeshovev. Yancheni. Bemagalei. Seder. Leman. Shmo. Gam, כי אלך, בגי, צלמוות, לא יראה, כי אתה, עמדי, שבטך ומשענתך, המה, ינחמוני, תערוך לפניי, שולחן,
Neged, Sorerai, Vashemer, Roshi, Kosi, Devaya, Tov, Vachesed, Irdefuni, Kol, Yemei, Chayai, Veshafti, Bevet, Adonai, Leorech, Yamim. Obrigada. Então, como nós dissemos, nós vamos passar agora um vídeo, que é um vídeo de uma história verídica, está em castelhano, eu acho que demora não mais do que 6 minutos. É uma história que aconteceu e como os pais com a Brahá do Rebbe também conseguiram superar aquele momento difícil. Tem alguém que possa... Raquel, você pode pedir lá na cozinha para alguém apagar a luz aqui para a gente poder assistir? Obrigada. Por ali. O vídeo está, não sei nem se é em português, acho que está em português, não está? Não, tem que estar em castelhano ou português. During the 1930s, During the 1930s and 40s, Rabbi Dov Yehuda Shohek served in distinguished rabbinical Se vocês posts puderem in prestar atenção, Switzerland. vale a pena esse vídeo. In 1951, he and his wife Sarah moved with their 10 children to Toronto, Canada. Their youngest